Ale e Fabrício, pra gente conversar um cadinho mais sobre o jogo e sobre como o Cruzeiro chega a esse momento de mata-mata. Chega de uma maneira gigantesca, né, Ale Oliveira? Porque o Arthur Jorge pega o time lá numa outra fase, num outro momento, numa etapa inicial de reconstrução de um trabalho que começou bem ruim ao longo dessa temporada. Libertadores mesmo começou aí no mês de abril pro Cruzeiro. Teve aquele confronto primeiro do Arthur Jorge com o Vitória. Nós podemos dizer hoje que após a conclusão do Brasileiro, da primeira parte do Brasileiro, que vai ser no fim de semana, e da Libertadores da América, já oficialmente confirmada com a classificação do Cruzeiro, nós podemos dizer que o Cruzeiro chega a essa etapa num nível absolutamente diferente, né, Ale? E eu vou te falar que por mais que o Arthur Jorge seja um ótimo treinador, e né, comprovadamente, eu acho que supera as minhas expectativas, né? Porque dependendo de uma combinação de resultados, o Cruzeiro pode ficar ali entre os 6, entre os 5 no Campeonato Brasileiro, que, na minha humilde opinião, é o que vai brigar o Cruzeiro no Brasileirão. Não que vai ficar em sexto, mas que vai ficar ali entre os primeiros, né? Não briga pelo título. Você consegue uma classificação, assim, sem sofrimentos na Copa do Brasil, não precisou de pênalti, nada disso, reverter um resultado, nada. Fez um 1-0 depois de 2-2 fora 1-0 aqui no Mineirão e tudo bem. E conseguiu uma classificação muito importante na principal competição. Oba! Vamos, Otávio. Ô, Fábio, o pessoal tá passando, sai naquele pelotão, tá? Meu caro Ale Oliveira, jogadores do Cruzeiro. O Otávio mandou aqui que não tá bom de garganta, não. Participou da transmissão junto com a gente por aqui também, né? Com toda a emoção da Itatiaia. Vamos aguardar aqui na zona mista para ouvir os jogadores. Passaram praticamente aqui o Caio, o Arroio rapidamente desviando, né? Nos driblando. A gente aguarda aqui a passagem também do Fabrício Bruno, que está se posicionando por aqui também para falar. Já eu volto da zona mista, é o pós-jogo da Itatiaia, Ale. Tá, mas você me interrompeu pra nada, então, só pra, porque se é o guerreiro, você pipoca, agora você mas interrompeu aqui, pra quê? eu tentei dar aquele bote, aquele carrinho, tentei dar aquele carrinho, acabei errando o bote, a turma passou. É que o Otávio tá muito esperto, né, o Otávio tá muito, não tá que nem o Matheus Cunha era o falso 1, ô Cirilo, pelo amor de Deus, ô goleiro. Passou aqui num silêncio. Mas ainda bem que não deram uma criança pra ele, senão ele espalmava. Ô Cirilo, é o seguinte, mesmo eu confiando no trabalho do Arthur Jorge, ele superou minhas expectativas. Pode terminar essa parte do campeonato entre os 5, 6 primeiros, tava na zona do rebaixamento até outro dia aí, se classifica no grupo mais difícil da Libertadores, com esse show na última partida, com o time jogando bem, e consegue a classificação sem sustos na Copa do Brasil. Fora que alguns jogadores recuperaram o seu melhor nível, né? O Fagner é um deles, o Kaique é um deles, o Jonathan Jesus, que era reserva inclusive, tá jogando muito bem. Hoje, ele não apareceu, e é o que o torcedor meio que queria, né? O Mateuzinho jogou muito bem. Ele não inventou, não arriscou, ele tem condição para fazer mais, mas hoje ele teve uma partida consciente, sabe? O Christian tá vivendo seu melhor momento, o Sinisterra praticamente está estreando aí, né? O Arroio teve seus bons momentos, então individualmente também houve uma evolução, graças ao trabalho do Arthur Jorge também, né? E, bom, os objetivos foram atingidos. Claro que domingo tem uma partida importante, o Fluminense faz também um bom campeonato brasileiro, né? Mas, pra mim, se fechar agora esse primeiro semestre, do que começou, né, o Cirilo, em que pese, claro, o título do Campeonato Mineiro, que era muito importante, pra mim tá de ótimo tamanho, tá de excelente tamanho, com uma perspectiva ainda melhor para o segundo semestre, que são contratações, e esse cara, que é muito bom, tendo tempo para trabalhar esse time, hein, Cirilo? A perspectiva é muito positiva mesmo. O Cruzeiro vence e convence, né? Um jogo que a gente fala sempre antes, meio perigoso, porque tem um adversário que tá sem responsabilidade na competição, né? Tem um adversário que já tá eliminado e tal, vem com titulares, inclusive, aqui para Belo Horizonte.
E por muitas vezes no futebol, um time que é favorito enfrenta dificuldades. Por muitas vezes no futebol, um time que ainda está lutando por alguma situação enfrenta muita dificuldade diante do eliminado. E hoje não. O Cruzeiro venceu e convenceu com uma atmosfera espetacular no Mineirão e com um show de Matheus Pereira, hein? Ah, foi tudo perfeito, Léo Campos. Eu tô muito impactado com tudo que aconteceu no Mineirão. Foi uma resposta que esse elenco do Cruzeiro precisava dar pro torcedor. Todos nós ficamos machucados com o Cruzeiro saindo da Copa Sul-Americana do jeito que saiu no ano passado, com a base desse mesmo elenco, também se tratando de semifinal de Copa do Brasil, no próprio Campeonato Brasileiro, no ano passado, em jogos menores, que o Cruzeiro era muito favorito, acabou rateando. E o elenco deu a melhor resposta possível. A sensação que eu tenho é que esse grupo de jogadores hoje estendeu as mãos pro cruzeirense e disse: pode confiar. A gente tá preparado para fazer história. É a sensação que eu tenho. E eu escolhi confiar nesses caras. Eu escolhi confiar. Porque hoje era um jogo tenso. Um jogo que valia classificação. Um jogo em que, por muitos momentos, o primeiro tempo foi muito parelho. Foi extremamente parelho. E o Cruzeiro conseguiu mostrar casca. Mostrou que tudo que foi construído com o Arthur Jorge até aqui valeu muito a pena. E com o segundo tempo arrasador. O Barcelona até agora está tentando entender o que aconteceu na segunda etapa. Porque foi completamente dominado por um Cruzeiro que fez gols belíssimos, por um Cruzeiro que foi envolvente, que teve volume e, claro, a principal peça foi o Matheus Pereira. O artilheiro do Cruzeiro na Libertadores com 4 gols. Esse é o Matheus Pereira, protagonista, capaz de decidir até mesmo de uma forma plástica. Para além dele, Caio Jorge dando arrancada, lembrando o ano passado. Lembrando arrancadas contra Vila Nova, Botafogo, que ele fez aquele gol do Sinisterra, foi fantástico. E o Sinisterra, hein? Mostrando que a gente pode ter muita esperança para o segundo semestre. Christian fazendo um belo gol, Fagner muito bem, também sendo uma liderança importante, Kaique deixando muito claro que se o Cruzeiro quiser vender tem que ser por muitos, mas muitos milhões de euros, não é pouca coisa não. Porque esse cara é fantástico. O Matheus Henrique fazendo uma partida monumental, uma das melhores dele com a camisa do Cruzeiro. Gente, o Cruzeiro fez um 4-0 para cima do Barcelona sem o Gerson. Sem esse cara que condiciona tanto o comportamento do Cruzeiro. E a gente, que bom, não sentiu falta desse cara, e muito por conta da presença do Matheus Henrique. Uma classificação categórica, com uma super goleada, a primeira vez que o Cruzeiro venceu na Libertadores por mais de um gol de diferença e muito mais, e chega ao pote 2, fazendo todo mundo lá do outro lado do pote 1 temer. Não é o Cruzeiro que tem que ficar temendo pegar um Flamengo, um Corinthians ou algo do tipo. Não, eles têm que temer o Cruzeiro, porque o Cruzeiro manteve a sua tradição, que é para poucos, pouquíssimos. O Cruzeiro segue firme na maior competição da América e eu tô muito, mas muito esperançoso pro que vem pela frente, Léo Campos. Potes definidos, hein? Pro sorteio da Copa Libertadores nessa sexta-feira ao meio-dia. Tudo definido, Cruzeiro pote 2, e esse pote 2 tá com carinha de pote 1, hein, Alexandre Simões? É exatamente isso, Cirilo. Então vamos lá. Pote 1, Flamengo, Coquimbo Unido, Independente Rivadavia, Universidade Católica, Corinthians, Cerro Porteño, LDU e Independente Del Valle. O pote 2, isso aqui eu tô falando por grupo, tá? Depois eu falo a colocação que cada clube ficou de acordo com a classificação que a Conmebol vai fazer. Pote 2, Estudiantes, Tolima, Fluminense, Cruzeiro, Platense, Palmeiras, Mirassol e Rosário Central. O que vai acontecer? O número 1, né, o primeiro geral é o Flamengo, o segundo, o Independente Rivadavia, o terceiro, o Del Valle, o quarto, o Cerro Porteño, o quinto, a Universidade Católica, sexto, LDU, sétimo, Corinthians e oitavo, Coquimbo Unido.
Agora a gente vai pro pote 2, que aí é do 9 ao 16, e isso vai valer a partir lá das quartas de final. Quando os times se enfrentarem, quem tiver a menor pontuação faz o segundo jogo em casa. O Flamengo é 1, então o Flamengo sempre jogará em casa. O 2, o Rivadavia, a não ser que ele pegue o Flamengo, ele jogará em casa. Então é assim. O número 9 é o Rosário Central, o 10, o Mirassol, 11, Palmeiras, o 12, o Cruzeiro, 13, Platense, 14, Estudiantes, 15, Tolima e 16, Fluminense. A curiosidade é que se valesse a regra antiga, a gente teria um Fla-Flu, porque o Flamengo foi o melhor primeiro colocado, o Fluminense foi o pior entre os segundos colocados. Agora, ô Cirilo, você sabe que a China Azul bateu um recorde hoje que já tinha simplesmente 50 anos, né? É a maior média de público da história do Cruzeiro numa fase de grupos de Libertadores. A maior média do Cruzeiro era em 1976, quando os 3 jogos da fase de grupos tiveram 140.880 torcedores no Mineirão, com média de 46.960. Agora, em 2026, os 3 jogos do Cruzeiro na fase de grupos levaram 158.779 torcedores ao Gigante da Pampulha, com a média de 52.926. Então a China Azul bateu um recorde, é a maior média de público, a maior presença de público da história do Cruzeiro numa fase de grupos da Libertadores. E em campo, o time igualou as maiores goleadas dessa fase de grupos. A gente teve dia 5 de maio, pelo grupo G, Always Red 4-0 no Lanús, e dia 19 de maio, pelo grupo H, Rosário Central 4-0 no Universidade Central da Venezuela. O Cruzeiro iguala as maiores goleadas da fase de grupos dessa edição de 2026. E mais uma coisinha, os 55.724 presentes no Mineirão hoje, somados aos 44.625 do jogo contra a Chape, o Cruzeiro, domingo e quinta, 100.349 pagantes. Ô Valu, 2 gols, a assistência do Matheus Pereira, um gol que vale por muitos aí nessa belíssima, no belíssimo lançamento, vem da esquerda para completando de primeira. Hoje o homem tava lá evidentemente na transmissão do Boca lá, mas você quer mandar aí um Mariano aí narrando? Atenção, se vem o Cruzeiro para Pereira. De Cruzeiro no pelotazo de Pereira. Que pelotazo hace, que golaço de Cruzeiro. Matias Pereira, 10 de Cruzeiro. Agora Cruzeiro 3-0. Que golaço de Pereira. E senhoras e senhores, né? E que golaço. Ô Valu, que gol do Matheus Pereira, que jogo do Cruzeiro no Mineirão. E acho que pra coroar também essa torcida, né? O Cruzeiro, a gente não tá exigindo muito desse time. Então, às vezes, a torcida vai lotar o estádio. E assim, a gente sempre pondera nessa fase do Cruzeiro. A questão física. Nossa, essa sequência do Cruzeiro, como tá complicado. O Arthur Jorge tá tendo que dar uma gestão de minutos e etc. Mas hoje não, o Cruzeiro de fato convence diante do seu torcida no Mineirão, numa arquibancada lotada, mais de 55 mil torcedores hoje. Ô Léo, e um jogo de muita pressão, né? A gente falava ainda antes dessa partida acontecer, o Cruzeiro precisando de vencer um Barcelona de Guayaquil, que veio de forma completamente solta, né? Já que não tinha nenhuma possibilidade de Copa Sul-Americana e muito menos de Libertadores. E o Cruzeiro que sucumbiu, né, algumas vezes nos últimos anos, diante de um Mineirão lotado também. Hoje a gente não viu um time sucumbir, né? A gente viu um time realmente muito compenetrado, é um time jogando futebol, né? E nada, vocês podem ter certeza disso que eu vou falar. Você cruzeirense que tá ligado, responde aí no chat. Nada deixa o cruzeirense mais feliz neste mundo, absolutamente nada, do que ver o Cruzeiro competitivo, ver o Cruzeiro vencendo, e quando isso acontece com bom futebol, hein, torcedor? Fala sério, né? Então esse combo, né, faz com que o Cruzeiro e o cruzeirense saiam com os objetivos alcançados dessa noite. Claro,
A gente está fazendo festa e tem que fazer, gente. Pode existir um dia que o Cruzeiro participe da Libertadores e não se classifique à segunda fase. Mas esse dia ainda não foi hoje. E a gente espera que nunca aconteça. Quando a gente fala em tradição, a gente está falando de um clube que passou o que o Cruzeiro passou. Não quero ficar lembrando neste momento de coisas tristes, mas não é qualquer clube que faz a jornada que o Cruzeiro faz de ter ficado 7 anos fora de uma Libertadores, disputando com equipes que não passaram esse período sem disputar, e o Cruzeiro volta, cai num grupo enrascado, num momento de troca de técnico, de comando. É preciso enaltecer o trabalho do Arthur Jorge, mas é preciso enaltecer o que este elenco tem demonstrado. Não ganharam nada além do Campeonato Mineiro, mas eu acho que o Cruzeiro hoje tem um elenco de caras muito comprometidos com o tamanho do Cruzeiro, caras que entendem o que é o tamanho dessa camisa. E hoje eles ajudaram a continuar fomentando uma história de outras 17 participações do Cruzeiro ao longo da história na Libertadores, onde, pela 18ª vez, o Cruzeiro participa e chega no mata-mata da Copa Libertadores. A gente vai falar mais pra frente, claro que o Cruzeiro ainda pode melhorar, não quer dizer que a partida de hoje coloque a seguinte pedra, não, o Cruzeiro não precisa trazer ninguém, o Cruzeiro não precisa de melhorar. Sim, gente, vamos valorizar quem está aqui, mas vamos continuar pensando o Cruzeiro como o Arthur Jorge, Pedro Lourenço e esses atletas têm pensado também, Léo. Então, o Cruzeiro num jogo desse tamanho, é um jogo grande, vai ter alguém que vai falar, né, que o Barcelona venceu por 4-0, o lanterna do grupo, mas que venceu o Boca, né? Pergunta o torcedor do Boca o quanto custou ir lá em Guayaquil e perder para o Barcelona. Custou ir para a Sul-Americana. Então é isso, Cruzeiro se comporta muito bem, tivemos os cartões ali, mas acho que isso é uma questão para se resolver lá na frente, Léo. Uma noite incrível do Cruzeiro no Mineirão diante do seu torcedor, e eu fico muito feliz por cada um de vocês, dos quase 56 mil que estiveram no Mineirão. Vocês merecem presenciar. Esse é o tamanho do Cruzeiro nessa Copa Libertadores. Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Peço o seu like antes de sair do vídeo, dá essa força pro canal. Deixa o meu convite também para quem tá chegando agora, feliz da vida com a vitória do Cruzeiro de lavada, muito, muito, muito feliz. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para tu não perder nada, deixa o seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais e fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação ao que foi falado no vídeo. E também quero a sua análise, você que assistiu a partida do Cruzeiro, tá? Essa vitória linda aí do Cruzeiro. Nossa, que jogo, que jogo. Deixa aí a sua análise aí pra gente, tá bom? Um forte abraço para quem ficaremos atentos às notícias. Qualquer novidade a gente volta e atualiza vocês. E outra coisa que eu pedi a vocês, quem tiver um tempinho para estar indicando esse canal para os amigos que também curte o Cruzeiro, será de grande ajuda aqui pro canal, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Celeste.